Boa noite, pessoal. Me chamo Beatriz Holanda. Boa noite, pessoal. Eu sou Felipe Malta. E esse é o Conta aí, Jovem. No episódio de hoje, teremos uma entrevista com um profissional surreal da nossa área de investimentos. Então, pessoal, ele é assessor sênior de investimento, ele é fundador e planejador financeiro. Com vocês, João Cabral. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo, João. Obrigado pelo convite aí. Que bom, que bom. Quero que você se sinta à vontade, pode falar, pode ficar à vontade que a gente está aqui só. Obrigado pelo profissional surreal aí. Agora eu fiquei, fiquei até sem jeito aqui. Vou dizer uma coisa, foi quem escreveu foi ela, então só estou reproduzindo as palavras. Mas me diga uma coisa, a gente vai falar sobre bastante investimento. Queria começar a entender qual é a relevância da educação financeira com o investimento. Tá. Como é que elas se comportam? Bom, tem tudo a ver, né? Acho que são partes complementares. Primeiro que a maioria das pessoas não tem educação financeira. Tá? E das pessoas que têm educação financeira, que aprenderam a poupar ao longo da vida, elas não aprenderam a investir. E tem uma diferença abissal entre uma coisa e outra, né? Imagina você aprendeu a ter uma educação financeira, aprendeu a juntar metade do que você ganha, né? E aí você, ao invés de você investir esse capital, você está colocando ele debaixo do colchão, né? Existe um fator chamado inflação aí nesse caso, né? Que a inflação nada mais é do que o aumento dos preços em geral, dos produtos e serviços. Então você imagina, vocês lembram, sei lá, 15 anos atrás o que era R$50 na mão da gente, né? A gente passava um final de semana com R$50. Tranquilamente. Hoje em dia R$50 não dá nem para um almoço direito, né? Então assim, esse é o poder da inflação, né? Cada vez mais as coisas vão ficando mais caras. Então você pode ter educação financeira para poupar dinheiro, porém não necessariamente você tem educação financeira suficiente para investir bem esse dinheiro, né? E aí as pessoas foram evoluindo. As pessoas foram investir na poupança. Por que poupança? Por que ficou tão conhecida a poupança, né? Porque no início da década de 90, eu estava nascendo, eu sou de 90, certamente vocês já são mais próximos ali do ano 2000. Eu sou de 89. 89, então estamos ali na... Eu sou depois de 2000. Depois de 2000, então, estamos velho. Estamos velho. Mas assim, no início da década de 90, a gente teve um efeito no Brasil chamado hiperinflação. As coisas aumentavam muito de preço e muito drasticamente. Então, o que aconteceu? Para proteger o dinheiro da população, na época, né, foram feitos sucessivos planos, não vou entrar tanto nesse detalhe, mas o que acontece? A poupança, ela passou a ser atrelada à inflação. O rendimento da poupança passou a ser atrelado à inflação. Então, se a inflação desse, sei lá, 50% num mês, a poupança ia render 50%, tá? Só que depois veio o Plano Real e as regras mudaram da poupança, só que as pessoas não se atualizaram, pelo visto, né? Porque até hoje a gente tem mais de R$1 trilhão em poupança. É muita coisa. Então, assim, aquela pessoa que sabe investir bem o dinheiro, né, ela talvez nem junte tanto dinheiro quanto certas pessoas que não têm educação, que não sabem investir, mas têm educação financeira. Então, assim, entendam que são duas coisas que andam muito juntas. Investir, ter educação financeira primeiro, né, para saber juntar dinheiro, como economiza, etc. E depois investir esse dinheiro com qualidade. Você falou bastante na questão da nossa idade, né? Que até nossos pais e avós têm muito dessa cultura, como você mesmo disse, da poupança. Só que tem essa geração mais nova, eu pelo menos percebo que a geração mais nova está preparada para investir mais. E, vamos assim, ter um pouco mais de risco nos investimentos. Como é que você está vendo essa mudança, essa movimentação? Veja, eu acho que a informação ela está chegando para todo mundo e como um todo, né? Assim, tanto o cara que era mais velho, que passou a investir a vida inteira de uma determinada maneira, ele está se tornando consciente de que o mundo mudou, né? Sobre as pessoas mais novas,
Eu também acho que elas estão mais bem informadas, né? Estão chegando na fase adulta mais bem preparadas financeiramente. Na verdade, assim, quem quer ter acesso a esse tipo de situação, tem. O que eu quero dizer com isso? Hoje, apesar da informação estar chegando mais no mais jovem, etc., para todo mundo, existe um fator comportamental a respeito do excesso de consumo. Tá? Então, hoje a gente está numa era de excesso de informação, tanto para a educação financeira, quanto também para o excesso de consumo. Então, se você não está com aquela roupa que é da coleção, que é da moda, etc., você se sente inferior muitas vezes. Então, esse padrão de consumo que a gente vem tendo ultimamente também tem prejudicado certas pessoas de cumprirem esse dever, né? De poupar para o futuro, digamos assim. Perfeito. Muitas pessoas têm uma certa dúvida na hora de fazer o investimento, de tipo, tem um valor mínimo para investir e o que é necessário saber para começar a investir? Boa, eu acho que assim, quando a gente está falando de investir, de um modo geral, né? Vou começar a investir. Você pode começar a investir com qualquer valor, tá? Hoje em dia, os tipos de investimentos que a gente tem, né? Eles permitem que você invista com qualquer valor. Tem fundo de investimento que você pode colocar lá R$100, tá? Tem instituição que com qualquer valor, o próprio saldo em conta, ele já tem um rendimento sobre esse saldo. Então, assim, esse é o primeiro passo, assim, você ter algum valor e poder acompanhar. Obviamente, as pessoas criaram a ilusão, né, para poder incentivar as pessoas a investirem bem, dizer o seguinte: invista R$100 por mês, né, que em tanto tempo você vai estar rico. Isso aí é uma grande falácia, tá? É importante falar assim, se ninguém tem coragem de falar, eu falo, né? Você não vai ficar rico investindo R$100 por mês, você tem que aumentar esses aportes. Agora, existe um fator psicológico, tá? Em você se tornar um poupador. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Quando, em mais ou menos 2015, eu pedi demissão da empresa que eu comecei a trabalhar, e aí eu virei autônomo e virei o primeiro planejador financeiro aqui de Alagoas. Eu acho que até hoje eu sou o único, inclusive. E assim, era um modelo de negócio que eu não tinha antes. Eu estava desenvolvendo tudo, me inspirando em coisas do exterior, etc. E eu passei muito tempo sem renda. Mas eu criei uma regra para mim, para que eu não deixasse de esquecer o que é poupar. Veja só, eu criei uma regra que era o seguinte: toda vez que eu pegasse uma moeda de R$1, eu não podia gastar. Curioso isso, né? Ou seja, esse R$1 que eu poupei, eu fui poupando, né? Tipo assim, sei lá, ia na padaria comprar pão. Me dava um troco de R$1. Eu não gastava. Até hoje eu tenho uma caixa cheia de moeda de R$1. Cheia de moeda de R$1. Que inclusive vale mais do que R$1, porque tem várias que são de coleção. Ou seja, acabou sendo um investimento, né? Mas assim, o fato é que eu fiz o que eu pude, mas para manter a minha mentalidade de poupador, né? Enfim, e um futuro investidor. Então assim, esses R$100 por mês ou qualquer valor mais baixo assim, entenda que é meramente psicológico, tá? E que com o tempo é interessante que você vá aumentando esses aportes, né? Poxa, poupar 40%, 30% do que você ganha é algo bem relevante, né? Então, esse é o primeiro passo, assim, eu acho que é você ter essa mentalidade de poupador, de abdicar do consumo no momento presente para olhar para o futuro, para o teu futuro, que muitas vezes, aliás, ninguém sabe, né? Salvo o vidente, ninguém sabe qual vai ser o futuro. Então, assim, se preparar para momentos difíceis, que na minha vida vieram e eu estava preparado, tá? E aí, como é que você dá o primeiro passo, né? Aliás, o segundo passo, primeiro é poupar. Segundo é você, de fato, abrir conta numa corretora. Eu acho que foi essa pergunta que você fez, né? Eita. O que é necessário saber para começar a investir? Legal. Então, assim, primeiro, saber poupar. Segundo, nessa questão de investimentos, eu acho que é mais você entender as condições daquele investimento. Que condições são essas? Primeiro, olhe o histórico de rentabilidade daquele investimento. Se for um fundo, tente olhar
Tenta olhar o histórico de rendimento, né? A liquidez é super importante. O que é a liquidez? É a facilidade de eu transformar alguma coisa em dinheiro. Então, se eu tenho um capital na poupança, por exemplo, ele tem alta liquidez, tá? Se eu tenho o meu dinheiro todo num apartamento, né, eu vou ter baixa liquidez. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que você começou a investir e você investiu em algo que você só vai ter acesso a isso, a esse dinheiro em 3 anos, né? Então, para mim, esse é um fator extremamente relevante. Às vezes você está investindo para pegar daqui a 6 meses e fazer uma viagem, ou, né, sei lá, comprar um material para a faculdade, por exemplo. Quero comprar um computador novo. Imagina, você vai investir num negócio que você só vai pegar daqui a 3 anos. Você só vai pegar dinheiro depois que se formar ou alguma coisa assim, né? É a finalidade, né, dele. Qual é a finalidade que você pretende ter com a questão também de fazer o planejamento financeiro, como você falou, Isso. né? Organizar o que você quer e para que você quer, né? Colocar os seus objetivos dentro do seu planejamento. É isso aí. Eu acho que é sempre relevante falar o seguinte, o dinheiro, ele é um meio e não um fim. Ele é um meio para você alcançar os seus objetivos de vida, tá? O que adianta você juntar tanto dinheiro e ser o cara mais rico do cemitério quando morrer, né? Morrer com todo o dinheiro. Então, assim, você tem que ter objetivos com esse dinheiro. Eu sempre falo o seguinte, olha, você tem três objetivos principais com o dinheiro. O primeiro é você ter um colchão de segurança, com a reserva de emergência, né? O segundo é você olhar para os seus objetivos de vida. O que eu quero para a minha vida? O que o dinheiro pode fazer por mim? Ele pode comprar uma casa, ele pode fazer eu trocar de carro a cada 2 anos, fazer uma viagem, né? Aquela viagem que eu sonho, ou uma viagem recorrente. O que o dinheiro pode fazer por mim? E o terceiro ponto é você se preparar para a aposentadoria, porque se você depender do INSS para poder viver no teu futuro, isso é um pouquinho complicado, né? Não é tanto... Você citou sobre a questão de reserva de emergência. E uma das nossas perguntas envolve isso, para saber o que é, para que serve e como a gente monta essa reserva de emergência. Legal. Eu vou contar uma história para vocês aqui que aconteceu em 2015. Tava chegando o Uber aqui no Brasil e eu tinha acabado de virar planejador financeiro. Eu tenho uma certificação, né, que é o Certified Financial Planner. E eu tinha acabado de tirar essa certificação e fui me associar a uma empresa em São Paulo. Chegou lá em São Paulo, aí estava começando o Uber no Brasil e tal. E eu fui pedir, né? Eu fui pedir pela primeira vez um Uber. E aí, mas eu sabia que não era, tipo assim, eram carros ok, né? E aí veio um Honda CR-V me buscar. Eu estranhei, né? Disse, peraí. Um Honda CR-V. Aí eu perguntei pro cara, eu fiquei curioso assim, eu perguntei pro cara, por que você veio me buscar num carrão desse, né? Se você podia pegar um carro mais simples e vir aqui. Ele disse assim, João, a gente já tinha se apresentado, ele disse assim, João, eu acabei de ser demitido, né? Eu fui demitido tem 2 meses e eu trabalhava na fábrica da Estrela. Ele era representante de vendas, na verdade, da Estrela, aquela marca de brinquedo, né? Uhum. Sim. E aí ele foi demitido um belo dia. E ele falou assim, João, eu preciso colocar o pão dentro de casa. E aquilo ali eu fiquei pensando, mas você não tinha nada guardado? E aí ele fez assim, não, eu não tinha, eu tô esperando na verdade minha rescisão, mas não vai dar para muita coisa, vou ter que quitar umas dívidas, etc. Moral da história. Esse cara, ele entrou num ciclo negativo, porque naquele momento ele antes trabalhava como um representante de vendas, ganhava seus 20 mil reais. E agora ele ia, sei lá, se ele trabalhasse o dia inteiro, ele ia ganhar 6 mil reais. Isso para poder pagar os custos do carro, que não é barato, né? Pagar as contas, etc. Mas qual é o detalhe aí? É que ele estava inflando o dia dele com horas de trabalho que eram muito mais baratas do que a hora que ele ganhava como um representante de vendas. E aí o que acontece? Para ele sair desse fluxo agora, desse ciclo, vai ser muito difícil. Por quê? O que acontece? Ele vai ter que trabalhar cada vez mais horas para manter o mínimo do estilo de vida que ele tinha.
E enquanto isso, tem gente que talvez não era nem tão brilhante como profissional como ele, mas estava bem preparado financeiramente para esses momentos e estava gastando um tempo maior ali no LinkedIn, fazendo networking, buscando oportunidades. Vocês veem como é cruel isso, né? Então, se você não tem uma reserva de emergência, eu penso assim, o colchão de segurança, como queira, isso é muito mais estratégia de vida, tá? Do que você necessariamente só ter dinheiro para pagar ali as suas contas caso o calo aperte. Entendeu? Então, assim, eu vejo a reserva de emergência como algo muito mais profundo. Talvez, se você não tiver uma reserva de emergência, você pode entrar num ciclo que vai ser muito difícil de você sair. Então, antes de você querer investir em ações, coisa que tem risco, etc., pega o seu capital e tente investir em algo que você tenha fácil liquidez, né, que você possa resgatar esse dinheiro com facilidade, e se prepare para esses momentos difíceis. Use esse dinheiro para se preparar para momentos difíceis, ou então, não me levem a mal do que eu vou falar agora, mas tirar proveito das situações difíceis dos outros. Como assim? Vamos imaginar o caso da pandemia agora, a quantidade de empresas que precisou fechar as portas, né, ou não conseguia se sustentar, vieram empresas mais bem preparadas e fizeram o quê? Compraram essas outras, porque tinham uma reserva. Estou falando isso aí no âmbito de empresa. Mas imagine que, sei lá... Mas muita gente passou por aperto na pandemia, onde teve que perder o emprego, não estava bem preparado para esse mudança de vida, né, completamente. Acabei estralando os dedos. Então, assim, realmente é muito da mentalidade das pessoas. E aí, o que eu vou pegar no gancho, como é que a gente trabalha essa mentalidade? Ou como é que a pessoa própria trabalha essa sua mentalidade para dizer, não, tenho que estar preparado para isso? Como é que eu vou trabalhar essa cabeça, tanto antes quanto depois de que for necessário essa reserva de emergência? Acho que a primeira coisa é você, que é muito difícil, mas assim, a primeira coisa é você avaliar, o que pode dar de errado na minha vida? Mas por mais que você pense, você jamais vai imaginar, né? Você jamais vai imaginar que você pode se acidentar, que acontecem coisas desse tipo, e você não consegue sequer calcular isso aí. Então, eu sempre digo assim, olha, separe o equivalente a 10 vezes as suas despesas mensais. Essa é a sua reserva de emergência, pelo menos, tá? Ah, mas é muito. Muito é você ficar numa situação ruim. Navios. Entendeu? Então, assim, do mesmo jeito, tá, que você faz um seguro pro teu carro, você faz um seguro por quê? Porque algo de ruim pode acontecer e tu quer ficar tranquilo. Então, do mesmo jeito, funciona para a parte de investimentos, né? Ou seja, é para você defender a sua vida de situações que você não tem controle sobre ela, tá? Então, se você pensar dessa maneira, aí você começa a desenvolver um mindset, né? De, eu preciso realmente começar a juntar dinheiro para caso alguma coisa aconteça, eu esteja mais bem preparado para isso, né? Porque essa pandemia pegou todo mundo desprevenido. E quem não estava com essa já preparo e talvez começou agora a entender que precisa, massa. Mas tem gente que não estava preparado e saiu de uma situação que estava ok para ruim, como foi esse caso do seu de São Paulo, e que estava em situação ruim e foi para horrível. E teve muita gente, infelizmente. Principalmente aqui em Maceió, que teve também a situação da Braskem lá do Pinheiro. Então, imagine lá a quantidade de casas, empresas. Teve até o hospital que mudou. Então, imagina toda a logística para fazer tudo isso. E realmente é muito complicado. Você falou 10 meses, vamos botar assim, 10 vezes. É um padrão? Porque eu já vi muita coisa sobre 24 meses de você ter de reserva. Eu acho legal 24, são 2 anos aí que você tem uma estrutura boa para... Ninguém sabe o dia de amanhã. 2 anos você se garantindo parece interessante. Mas aí vai depender da educação e do planejamento que aquela pessoa tem, né? Eu acho que vai variar de pessoa para pessoa nesse caso. Eu acho que aí entra um certo nível de conservadorismo. Uhum. Veja só, uma coisa é eu estar falando com um profissional autônomo,
né? Um advogado, por exemplo, que, ele não sabe muito bem como é que vai ser a receita dele, né? Os ganhos que ele vai ter para frente. Outra coisa é eu estar falando com um funcionário público que sabe quanto vai ganhar, né? Daqui a um tempo, que tem essa estabilidade, digamos assim. Então, o cara que é funcionário público, ele pode se dar o luxo de reduzir um pouquinho mais essa quantidade de meses, né, da reserva de emergência. Mas já quem é autônomo tem que aumentar isso aí, porque, se você é autônomo, a vida é mais imprevisível de fato, né? Então, muitas pessoas me perguntam isso. João, isso é um padrão e tal? Não. Tá? Ninguém escreveu isso aí numa pedra dizendo assim, olha, você tem que reservar tanto. Mas eu, enquanto planejador financeiro, defini que seria 10 vezes. Tá? Que seria um número ok de meses ali para você ficar bem tranquilo. Que eu acredito que, 10, 12 meses ali é um prazo suficiente para você manter o seu padrão de vida, né? Enquanto busca outra coisa para fazer. A menos que você fique chorando por 10 meses no sofá, né? Então, aí você vai para os 24 meses que é melhor, né? Então, eu sempre recomendo esses pelo menos 10 meses. É. Massa. Em falar em padrão de pessoas, óbvio que vai ter uma cartela diversificada, mas sempre há aquela dúvida do iniciante. Qual seria o melhor investimento para ser feito para a pessoa que está querendo iniciar no investimento? Tipo, óbvio que vai mudar um pouco daquele iniciante que quer ser mais agressivo para aquele que quer ser conservador. Mas, no seu ponto de vista, hoje, qual seria o melhor investimento para se iniciar? Ou por onde iniciar, né? Por onde se iniciar. Então, como eu tinha falado antes, pensando assim, né? Se eu vou começar, eu começo pelo colchão de segurança, pela reserva de emergência. Então, se eu começo pela reserva de emergência, eu tenho que ir para aplicações financeiras que têm mais liquidez, né? É basicamente isso, que tem mais liquidez e menos volatilidade, menos risco, né? Por exemplo, uma ação, você consegue vender a ação, sei lá, uma ação como... Você pega uma ação da Vale, por exemplo, você consegue vender em 2 dias, o dinheiro está na sua conta. 2 dias úteis, o dinheiro está na sua conta. É um prazo ok. Vocês concordam comigo? Maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. Mas imagina que você investiu 20 mil reais, por exemplo, que ali era um dinheiro caso você precisasse. E aí você veio a precisar do dinheiro, dos 20, colocou para vender, né? E aí as ações caíram absurdamente. Inclusive hoje, enquanto a gente conversa aqui, as ações da Petrobras caem 8%. Então assim, imagina que o cara que é um investidor inexperiente olhou lá no Instagram de fulaninho, no YouTube, etc., essas recomendações baratas assim, e colocou o dinheiro dele lá, a reserva de emergência dele em ações. Então esse cara certamente sofreu em algum momento. Você falou isso, aí me vem que bombou, né, na internet. Eu acho que o nome dela era Betina, né? Saia de 1 a 1 milhão. Então, tipo, são muito pessoas falaciosas, né? No mundo da internet, querendo dar uma de super sabido e tal, e falar que é muito fácil sair do 0 para 100, entendeu? Tipo, muito rápido. E não é assim que funciona. Não, sem dúvida. Assim, infelizmente, a quantidade de gente que caiu nessas armadilhas aí foi absurda e continua sendo, tá? Todos os dias, né, sai um esperto e um otário de casa. Então, infelizmente, isso acontece. É bem ruim falar isso, assim. Isso é um dito que a gente fala no mercado, né? Porque sempre tem um espertalhão querendo pegar um otário. E eu acho também que é a cultura brasileira, né? De, tipo, querer o fácil, o agora, é pra já. O rápido. O rápido. De, tipo, ultimamente, uma das coisas que as pessoas estão mais caindo, que eu vejo, que ainda caem por mais de estarem vendo isso ser rotineiro, é aquele do Pix. Você faz um Pix de tanto, você vai ganhar, tipo, o dobro em questão de segundos. Tipo, como você vai conseguir dobrar isso em segundos, minutos? Tipo, sim.
E ainda tem gente que cai nessa pegadinha, né? Na verdade, não é nem pegadinha, porque é falcatrua, né? Vamos dizer assim. Claro. Assim, eu até usei essa gíria de mercado, né? Ah, otário, não sei o quê. Mas imagina o seguinte, que, pô, não necessariamente... Tem gente que é realmente, mas tem gente que é inexperiente, é ingênua, né? Então, pô, o cara que não teve uma instrução... olha aqueles casos de pirâmides financeiras. Eu já falei isso outras vezes, assim, que eu sempre chegava no meu Instagram e falava, né? Ó, pirâmide financeira tal, e colava. E a minha mãe sempre dizia, olha, cuidado que a turma vai atrás de você. Eu dizia, não pode vir aí que, né, tranquilo. O que eu não posso é deixar um bocado de gente cair nesse troço aqui. E assim, foram muitos danos causados, né? O piramideiro tem dois tipos básicos, né, na minha opinião. O piramideiro, ou ele é muito ingênuo, é muito burro, né? De achar que o dinheiro é infinito. Porque sempre é isso, né? Não, você entra, aí você coloca ele coloca o pai dele, o pai coloca os amigos do dominó, e assim vai, né? E todo mundo vai ganhar, pelo amor de Deus, né? Então, ou ele é muito ingênuo, ou ele realmente é um bandido, né? De chegar para alguém que de repente recebeu a rescisão de um trabalho, o qual foi demitido, ou a única grana que o cara tem da vida é aquela, ele está com a esperança de multiplicar aquele dinheiro para mudar... para voltar a organizar tudo, né? Mudar as condições de vida da família é a única esperança que o cara tem. Você pega o dinheiro do cara e coloca na pirâmide. Então, assim, é muito complicado, tá? Então, essa falta de educação financeira na nossa sociedade tem causado esse tipo de situação. E, assim, é impressionante, pessoal. Impressionante como... até hoje, depois de tanto se avisar, depois de tantas coisas, as pessoas continuarem caindo, sabe, nesse tipo de armadilha. Então, por mais que a gente faça esse trabalho, assim, ainda tem muita gente que é vítima desse tipo de golpe, sabe? Me diga uma coisa, saindo um pouco da questão das pirâmides, os investimentos, o que é visto como curto, médio e longo prazo? Para a gente ter uma ideia também das liquidezes. Porque se a liquidez de 2 dias, maravilhoso. Uhum. Liquidez de 1 ano, como é que é visto? É curto prazo, é médio prazo, é longo prazo? Como é que os investimentos percebem essa questão? Tá. O que eu falo, assim, isso vai muito de pessoa para pessoa. Uhum. Tá? Falando bem rápido, assim. O que é longo prazo para uma pessoa de 70 anos? Né? Então, isso é muito relativo. Eu vou falar o meu conceito de curto, médio e longo prazo, tá? Para mim, longo prazo, eu diria acima de 5 anos. Um médio prazo, até uns 2, tá? Curto prazo abaixo de 2 anos e curtíssimo prazo é aquilo que você pode sacar em alguns dias. Entendeu? Eu separaria dessa maneira, mas também não tem nada escrito na pedra. É tudo muito relativo, entendeu? Mas eu acho que se você pegar mais ou menos essa base que eu falei, você já consegue ter um norte legal para os seus investimentos. E quais investimentos seriam esses de... Puder dar exemplos de curtíssimo, curto, médio e longo prazo para a gente... Perfeito. Um curtíssimo prazo eu não posso chamar de investimento, mas muitas pessoas consideram a poupança. Você pode sacar a qualquer hora, tá? Essas contas remuneradas, né, de alguns bancos também você pode sacar a qualquer hora. Então pode ser considerado. Existem alguns fundos de investimentos que eles vão... você pode sacar o que a gente chama de D+0. O que é D+0? D+0 significa hoje. É o dia mais um dia, né? Mais 0 dia. D+1 amanhã, D+30 daqui a um mês. Então, por exemplo, tem fundos que você pode liquidar em D+0 e pegar um dinheiro agora. Então, geralmente são fundos de renda fixa, tá? Alguns fundos de renda fixa, você só pode resgatar eles em 30 dias, por exemplo. Então, sempre que você for investir, você tem que consultar o prazo de resgate daquele fundo, daquela aplicação. Então, isso é o curtíssimo prazo, na minha opinião. Curtíssimo e curto prazo, porque vai depender muito da aplicação.
Alguns bancos oferecem LCI e LCA até 3 meses. Que ativos são esses? São ativos de renda fixa. Letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário, tá? Então, ali você consegue também. Alguns CDBs, eles vão de 6 a 12 meses, né? Então, você consegue também, tudo consultando, tá, pessoal? Cada ativo tem a sua particularidade, né? É a mesma coisa, você vai comprar um carro, às vezes você tem o mesmo modelo, mas ele tem potência diferente, é mais equipado, menos equipado e assim vai. É mais básico, mais completo. Isso aí. Então, do mesmo jeito, são os investimentos. João, CDB, qual é a liquidez de CDB? Eu não sei. Você tem que consultar lá, né? Mas, geralmente, são aplicações que duram ali, no mínimo, 6 meses. O que mais? E aí, a gente... aí entra, né, nessa seara aí, CDBs, debêntures também... Debêntures são títulos privados, né? Do mesmo jeito que tem os títulos públicos, que você empresta por dinheiro, você pode emprestar para algumas empresas. Então, a debênture nada mais é do que é como se fosse o título público, só que privado, tá? Então, também são aplicações para um prazo um pouquinho mais extenso, assim, eu diria assim, 2, 3, 5 anos. Títulos públicos do mesmo jeito, 2, 3, 5 anos, aí você investe, né? E indo para esse prazo mais extenso, eu iria para a parte de fundos imobiliários, tá? E ações. E por que eu só recomendo num período mais longo? Porque esses ativos, eles são muito voláteis, eles oscilam bastante. E num prazo mais longo, existe uma chance muito menor de você ter insucesso nessa aplicação, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Sei lá, você comprou uma determinada ação a R$20. Veio a pandemia. Só que assim, você estava para ficar com aquela ação por 5 anos. Veio a pandemia, a ação caiu para R$8. Caiu mais que na metade, né? Só que aí, 9 meses depois, a ação agora estava em 23. Então, enquanto eu estava mergulhando, veio o tsunami, arrebentou tudo e quando eu voltei, estava ok. Então, assim, essas situações acontecem e é por isso que a gente sempre recomenda que você invista no prazo mais longo, né? Então, tanto ações quanto fundos imobiliários, eles dependem muito das condições de mercado e aí, enfim... Mas não vai colocar sua reserva de emergência em investimento de alto risco, não, né? De forma alguma. Me veio aqui na cabeça qual seria o papel da FGC e quais são os tipos de investimento que ela cobre, meio que isso. Legal. Para quem não sabe, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, né? O Fundo Garantidor de Crédito, ele serve para ele é um seguro, né, que as empresas, as instituições financeiras contratam para o investidor. Isso aí é voltado para aplicações de renda fixa, como LCA, LCI, CDB, né? A caderneta de poupança também, ela contempla isso aí. E qual é a regra, né? O FGC, ele vai cobrir cada CPF em até 4 instituições diferentes num limite de 250 mil. Deixa eu explicar para vocês. Vamos imaginar que você tenha 1,5 milhão aplicado, tá? E aí você colocou assim 500 mil em uma instituição financeira, no CDB. Vamos imaginar que todas as aplicações são cobertas do FGC, tá? 500 mil em uma e 1 milhão em outra. O que aconteceu? Aí os 2 bancos quebraram. Você tem direito a 500 mil, porque ele vai pegar 250 dessa e 250 dessa. Agora, você tinha R$1 milhão. E os 4... Aí você dividiu 250 em cada um. E os 4 bancos quebraram. Isso é coisa bem extrema, né, de se acontecer. Mas, vamos lá, os 4 bancos quebraram. Então, você tem direito a receber 250 mil de cada instituição. Agora, se você tivesse pego, vamos lá, 1,3 milhão,
fizesse essa mesma coisa e colocasse mais 300 numa quinta instituição, essa aqui você não receberia nada. Porque o FGC ele vai cobrir 250 mil por instituição até o limite de R$1 milhão. Entendeu? Então, e aí o fundo garantidor ele vai servir para proteger o investidor dessas situações. Inclusive, assim, eu já passei por algumas situações dessa, tá? O banco quebrou e o meu cliente estava seguro pelo FGC, e aí, assim, em 40, 50 dias o cliente recebe o dinheiro de volta, entendeu? Então, é um negócio bem tranquilo. É um prazo bom também, né? O histórico que eu tive, assim, essa vivência com o FGC, ela acabou não sendo traumática, digamos assim, né? Sim. Me diga uma coisa, e quando seria o momento certo para pegar uma empresa para assessoriar essa parte de investimentos? Ok. Por exemplo, lá, né, na EQI a gente tem uma regra de a partir de 100 mil, tá? Tem empresas que fazem com menos, né? Então, a partir de 30 mil, a partir de 20 mil, você consegue ter acesso a uma assessoria. Isso também vai de acordo com cada instituição. Então, é interessante que o cliente, né, o investidor, ele pesquise antes, né? Eu acho que o grande problema hoje para o investidor é, assim, esse excesso de informações e que você não sabe nem se aquela informação é verdadeira ou não. Então, a pessoa fica no fogo cruzado. Eu recomendo que quem tem esse capital, né, um capital mais elevado, busque uma assessoria de investimentos para evitar esse tipo de situação, né? Que você investe em algo que acabou não sendo aquilo que você estava imaginando, etc. Buscar informação para não pegar-se desprevenido, né? Sim. De evitar situações que você possa acabar fazendo o que aconteceu com o rapaz, pegando a sua rescisão e perdendo tudo sem segurança. Exato. Então, essa é uma das vantagens. Teria mais alguma vantagem? O que é que você pode nos dizer? De assessoria de investimentos? Não, basicamente assim, entenda, se você quer fazer se você quer ter uma saúde mental interessante, uma das recomendações é que você vá meditar por conta própria. Outra recomendação é que você procure uma terapia, procure um psicólogo, né? Se você quer ter uma qualidade boa no treino, na academia, você pode ir por conta própria e puxar um ferrinho ali. Mas você também pode contratar um personal trainer. Se você quer investir, você pode fazer por conta própria. Mas também você pode buscar a opinião de um assessor de investimentos, né? A ajuda de um assessor de investimentos que está ali te dando esse suporte sempre no momento que você precisa. Entendeu? A gente falou muito aqui sobre qual o melhor investimento, quando investir. Só que aí a gente pega um perfil de investidor que é aquele que tipo, tô super empolgado para investir, vou arriscar, que não sei o quê. E depois ele, volta assim, tipo, nossa, será que eu quero aquilo? E tipo, como faz para esse tipo de pessoa que desiste no meio do processo de investimento e quer o seu dinheiro de volta? Como ele faz para ser restituído? Isso depende muito da aplicação. Vamos pegar aqui alguns exemplos para facilitar. Por exemplo, um fundo de alta liquidez, como eu falei para vocês, aquele de renda fixa, ele é feito já para isso. A hora que você precisar, você saca, né? Se você está numa ação e você está investindo numa ação e você não está satisfeito com o retorno daquele ativo, por exemplo, você pode vender. Agora você pode vender também com prejuízo ou com ganho. Vai depender da situação, né? Agora, existem algumas aplicações, e é por isso que eu falei no início da nossa conversa, de você olhar a liquidez, olhar as condições. Por quê? Se você investir num CDB, que esse CDB ele tinha um prazo de 2 anos, e aí com 2 semanas você quer resgatar, o que é que vai acontecer? No mercado financeiro a gente usa esse termo, né? Você vai resgatar com pênalti. E o que é que seria esse pênalti? Eu investi 50 mil reais e vou resgatar 40. Por que isso, né? Porque você
quando você aceitou entrar naquela aplicação financeira, a gente pactuou uma taxa, que era uma taxa maior do que aquela taxa com liquidez alta, né? Só que eu te pago mais para você ficar mais aqui comigo. Porque entendam como é que funciona o banco, né? Como é que funciona esse mundo de investimentos, né? O dinheiro brota do nada? Não, né? Eu empresto meu dinheiro para um banco, por exemplo, se eu vou investir no CDB, eu empresto meu dinheiro para o banco vai me dar 1% ao mês, e se você estiver devendo, o que é que o dinheiro vai fazer? O banco vai fazer, ele vai pegar esse dinheiro, vai emprestar para você e vai te cobrar 7% ao mês. Isso quando ele for bonzinho, tá? Então, ele vai ganhar dinheiro em cima disso. Quanto mais dinheiro o banco ganhar, quanto mais tempo o banco ficar com o meu dinheiro, mais dinheiro ele vai ganhar. E mais dinheiro ele tem que passar para mim. Ele tem que me remunerar. Se eu cancelo a aplicação antes do vencimento, ele me cobra um pênalti, né? Então, assim, por isso que eu digo, se prepare, conheça bem a aplicação, não fazendo terrorismo, tá? Não, mas conheça bem aquela aplicação antes de você entrar, para que você não precise sair antes do tempo, né? Então, é isso. E ainda tem o imposto de renda, né? Ainda tem isso, que algumas aplicações cobram imposto de renda, então você tem que colocar também isso na ponta do lápis no final isso aí. Das contas. Então, chega uma parte do nosso podcast que a gente abre as perguntas ao público. Uhum. E foram enviadas algumas perguntas para você, que eu vou pegar um pouco aqui da cola, que eu não vou lembrar assim de cabeça. Que é do Maicon, que é da MQ Gestão Contábil, que ele pergunta o seguinte: para investimento em renda fixa, qual seria mais vantajoso? Os CDBs de bancos pequenos ou Tesouro Direto? Legal. De maneira direta, CDB. CDB de bancos menores. Por quê? Isso assim, tá? Maicon, né? Isso. Maicon, seguinte. Se você investir num CDB de um banco menor até 250 mil, certamente esse CDB ele vai te dar uma rentabilidade maior. Por quê? Na teoria, tá? É mais arriscado você investir num banco menor do que investir com o governo. O que é mais óbvio? O que é mais factível de acontecer? Um banco menor quebrar ou o governo? O banco menor. Por essa razão, o banco ele precisa te pagar um prêmio maior. Ele precisa te dar uma rentabilidade maior. Só que assim, se você investir até 250 mil, as condições são iguais, porque o CDB ele é coberto pelo FGC, como a gente falou aqui. Então, eu sendo você, eu iria pelo CDB de um banco menor. Chegou uma pergunta aqui que foi inesperada. Foi do nosso coordenador aqui, o Hernando, que ele pergunta o seguinte: como começou a sua relação com a EQI Investimentos? Boa. O que acontece, né? Eu comecei minha carreira aqui em Maceió. Eu era estagiário numa empresa e, para resumir aqui a história, anos depois eu tive a oportunidade de comprar a empresa que eu era estagiário, tá? Eu tomei um risco absurdo, pedi dinheiro emprestado de clientes meus que tinham super confiança em mim, assim. Eu amo esses caras até hoje, porque eu não estaria aqui se não fosse eles. E eles me emprestaram a grana. Com 26 anos, eu devia mais de R$1 milhão. E aí andava de ônibus, etc., aquela coisa toda, mas apostei firme, assim, trabalhei que nem um maluco. E aí eu desenvolvi o negócio, né? O negócio começou a crescer, etc. E aí, 2 anos depois que eu comprei esse negócio, um pessoal da EQI entrou em contato comigo. Pô, venha conhecer aqui o nosso negócio, etc. Só que na época, eu era o dono da empresa, eu tinha virado o dono da empresa aqui em Alagoas, mas eu era péssimo de gestão. Porque, lembrando, eu era um ex-estagiário, alguma coisa assim, né? Depois que eu cheguei a passar de estagiário, obviamente, mas eu não tinha experiência de gestão. E aí, quando o pessoal da EQI me convidou para entrar no negócio, eu olhei assim, esses caras já estão anos-luz na minha frente, então por isso que eu decidi entrar para a EQI. A gente juntou as operações,
né? E, enfim, a minha empresa aqui de Maceió virou uma unidade da EQI, né? E hoje, inclusive, não sei, pouquíssimas pessoas sabem que ainda não é público, vai se tornar público agora, que eu estou morando em Itajaí, na verdade. Eu não moro mais em Maceió. Faz um mês que eu me mudei. Eu hoje estou tocando uma parte de planejamento financeiro lá. Então, é um projeto nacional. Mas hoje, novas pessoas virão da EQI, de lá de Itajaí, que é Balneário Camboriú, a mesma coisa, estão vindo para cá, para Maceió. Então, a gente fez essa eu percebi até, aí. Lhe acompanhando pelo Instagram, sobre essa questão. Eu acho que você está tão ligado ainda a Maceió que você terminou comprando a passagem com a partida saindo daqui de Maceió, estando lá. Na verdade, aconteceu uma mudança de planos, assim, no meio do nada, né? Eu estava em Itajaí, e aí eu ia voltar para Maceió para passar alguns dias aqui com a família, etc. E eu tinha uma reunião em São Paulo. Então, eu estava em Itajaí, como eu sabia que eu ia voltar para Maceió, então já tinha uma passagem comprada de Maceió para São Paulo. Só que acontece que no meio do caminho eu precisei treinar a turma lá para fazer planejamento financeiro e perdi a minha ida para Maceió. Aí já era, né? Então, a correria traz essas coisas aí, mas faz parte. E a gente está começando a chegar no nosso final, mas que sugestões de livro, dicas você pode dar para o pessoal? Rapaz, é o seguinte, vocês estão falando com um cara que é do mundo dos investimentos, mas que também é empreendedor, né? Então, eu sempre fui muito voltado para essa parte do desenvolvimento pessoal, né? Um livro que abriu muito a minha cabeça para eu ter esse mindset de investidor foi Os Segredos da Mente Milionária, né? E tem um livro que, assim, mudou a minha vida também, que é muito... Eu acho que tem uma dose de esoterismo, assim, que é o Quem Pensa Enriquece, né? Não sei se vocês já leram, mas, assim, o momento que eu li esse livro foi um momento que eu precisava ler. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Que, assim, é muito bom, né? Quando você lê um livro, naquele momento você estava precisando daquele conteúdo. Então, assim, transformou a minha vida de uma maneira absurda. E um outro livro que até hoje eu aplico, assim, muitos ensinamentos dele é o Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, que é um livro que fala sobre programação neurolinguística. É, assim, sensacional para todos os tipos de profissionais. Eu recomendo que leia sobre também, né, além de finanças, obviamente que a gente não tem finanças na faculdade nem na escola, mas também sobre programação neurolinguística. Algumas escolas, pelo que eu estou sabendo, estão começando a colocar pelo menos pensamento computacional. Não sei se educação financeira, mas é um assunto que as escolas deveriam começar a prestar atenção. Tanto que é fundamental a educação financeira, que a gente, na nossa criação, não teve, e agora a gente está se reinventando, não reinventando a roda, mas reinventando como a gente vai envelhecer daqui para frente, né? Sim. Que está tudo muito bem estruturado, que precisa de todo o conhecimento e a aplicação desse conhecimento. Então, é muito importante. Então, João, chega aquela parte que a gente tem que finalizar, mas muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por disponibilizar o seu tempo para vir compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente e com o pessoal que acompanha o nosso podcast. Então, muito obrigada mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Sempre não, mas vai ser um prazer aqui estar com vocês. Por favor, se sinta em casa. Beleza. Valeu, venha pessoal. Mais vezes. E agora, vai lá, pegue sua colinha, vá. Não, dessa vez eu... você decorou? Não, brincadeira, não decorei não. Mas vamos começar os nossos agradecimentos que a gente sempre faz no final do podcast, que é agradecer ao nosso o patrocinador, que é o Migusta, que ele faz o fornecimento das águas, o que a gente precisar, ele fornece pra gente. Então, muito obrigado, Migusta. Quero agradecer a nossa equipe de produção, que vai do Martinho, do Márcio, do Paulo, da Isis e da Larissa. Então, muito obrigada a vocês que compõem a nossa equipe de edição, que faz com que esse projeto aconteça. E um dos mais importantes agradecimentos é o agradecimento à UNIT. A UNIT que disponibiliza todo esse espaço, todo esse equipamento para a gente, dando abertura. E a equipe.
E a equipe, né? Porque até grande parte, se não 100% da equipe de edição da gente, são de funcionários da UNIT. Então, muito obrigada, UNIT, por sempre estar dispostas a abrir as portas pra gente. E é isso. Com certeza. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Mas eu acho que antes de finalizar, deixa teu @ João, pra gente. Boa. O Planejador Financeiro. Instagram. Só tem Instagram. Certo. Pronto, perfeito. Segue lá que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender do conteúdo que o João apresenta lá, tá, minha gente? Boa noite. Até mais. E até mais. Valeu, até mais.